uma mentira, ou sou eu, de verdade. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu vou me apresentar micro rapidinho, porque acho que a galera já está cansada de me ver aqui. E aí você se apresenta e a gente conversa, certo? Ok. Oi, gente! Boa noite, galera! Eu sou a Renê, eu tenho 34 anos, por pouco tempo, falta um mês para os 35. Ai, eu E também. 12 de agosto eu Aham. sou. Mentira! Sério, eu também. Aham. Que Sério. bizarro! Só Eu que eu vou também, fazer tá? 37. Ah, quase a mesma coisa, pô. Irmã acabou de fazer Aham. 38. Gente, que coincidência, caraca. Sim. Ok, mas continue, Leonina. desculpa. E aí, eu sou 34 anos por pouco tempo, ansiosamente aguardando aqui minha vacina. Tá chegando, galera, graças a Deus. E eu sou mãe da Cecília e sou doutora em memória social, que é um negócio que pouca gente sabe o que é. Mas, enfim, para explicar muito rapidamente, é uma área que estuda a memória como socialmente construída. E aí a gente faz isso a partir de várias disciplinas, né? Tem gente lá da psicanálise, da filosofia, da comunicação, da museologia, da história, da gastronomia, tudo quanto é lugar, né? E eu sou a vira-latinha acadêmica, que trabalho com um monte de coisa misturada, não sou de ninguém, sou de todo mundo, como já diria tribalistas. Me especializei aí nos últimos 7 anos em falar da nossa relação com o tempo. Talvez porque eu tenha quase sido aniquilada pela minha relação com o tempo. Acho que tem uma conexão aí. E tô aí, agora aqui no Instagram fazendo umas dancinhas e fazendo pesquisas com algoritmos. Beleza, gente? Então, prazer, sou eu. Ah, também, não acho que é uma coisa relevante dizer, né? Que recentemente resolvi virar budista, desde o ano passado para cá, né? E tô aí, como costumo brincar, não tô nem engatinhando ainda no budismo, tô tentando ainda segurar a cabeça em pé, né? Apenas começando. Certo? E essa é a Joy, linda e maravilhosa, que agora vai se apresentar para vocês. Que é uma das minhas... Eu posso chamar de amiga, né? Já é uma das minhas amigas de internet aqui. Que Não, isso é e uma coisa gêmea de real. aniversário também. É Gêmea de incrível aniversário, isso. gente. Fantástico. Né? Meu Deus, enfim. Porque Bom, eu vou te falar, várias vezes dá vontade de chutar os Instagram e falar, pô, não aguento mais. Mas aí são essas nem pessoas que a fala. gente conhece pelo caminho que faz as coisas valer a pena, de verdade. Então Cara, se apresenta total. aí, de Total. verdade. Então, bom. Eu sou a Joy, ou Joyde, mas Joy é mais acessível, né? Mais bonitinho, etc, né? Então vamos deixar Joy, que é mais simples, pra não ser chamado de Joyce, Jade, Georgia, Jorge, enfim, né? Você tá falando com uma Eu, Renê, amor. meu bem, nem se compara a Joy, mas também. No nível de sofrimento de nome, né? Mas enfim. Eu tenho 36 anos, fazer 37 daqui exatamente um mês também. Eu também vim de uma trajetória acadêmica, mas eu não estava estudando o que eu trabalho hoje, mas eu estava revisitando meus trabalhos, minha dissertação, minha tese, e eu vi que eu já estava falando das coisas que eu falo hoje nos dois trabalhos, né? Então não é uma Aham. coisa aleatória, é algo que eu estava ali cozinhando dentro de mim faz um tempo, né? A minha formação mesmo é de biologia, que eu escolhi muito mal o meu curso, mas enfim. E o meu mestrado e o meu doutorado são interdisciplinares em meio ambiente. Então, isso não está separado do que eu trabalho hoje, né? Inclusive, a minha linha de pesquisa no mestrado era psicologia ambiental. E Aham. hoje eu sou acadêmica de psicologia, né? Não saí muito do negócio. Mas agora, em vez de eu estar me focando no todo, não que tenha exatamente essa separação, né? Agora eu tô me focando mais em pessoas, mas isso não significa que a gente esteja separado, né? Eu ainda estou me focando na gente no meio do todo, né? E, enfim, Aham. tudo a mesma coisa, mas enfim, só um pequeno direcionamento. Eu não sou mãe de ninguém, sou mãe de 2 gatos, no máximo. Então é alguém. É... mãe de pet, tem gente que se ofende, né? Mas enfim. Eu sou mãe de pet também, e de gente. Dos dois. Só que é Então, cachorro. né? Eu sou mãe de 2 gatos, o Chico e a Jolie. E hoje eu trabalho. Hoje não, né? Faz 5 anos que eu pesquiso meditação e sou professora de meditação há um ano, tô fazendo um ano agora. Né? Depois de toda essa preparação, toda essa coisa, porque não era ninguém na fila do pão, então vamos estudar esse negócio, e aí, né, começa. Então, desde o ano passado, eu dou tutoria de meditação, inclusive entraram alguns alunos aqui.
Ih, Sim, tô meio na fita. Eu sempre acho um bom sinal quando os meus alunos continuam entrando nas lives, né, depois da tutoria, porque, né, então o negócio conectou, né? E estamos nessa, né? Estamos aí nadando um pouco contra a maré, né, dessa onda de meditação que a gente está vivendo hoje em dia, nessa que a gente vai falar hoje, né? tá na moda, né? Nessa, Tá se usando. nessa, os jovens Literalmente tá se usando. fazem, aham, né? Enfim, e tem toda essa questão da banalização da meditação, que ela se tornou outras coisas que ela não era originalmente, e é muito sobre o que a gente vai conversar hoje. Mas enfim, essa é minha apresentação. E eu moro em Curitiba também, para quem não sabe. Ou seja, É deve estar isso. congelando. Eu tô de brusinha de lã, né? Com duas brusas, inclusive, né? Aquelas coisas. Mas... E a gente tá aqui assim. Ai, Porque Deus. carioca fez 20 graus, a gente já fez o fundi, já acendeu lareira. Mulher, pequeno parênteses, quando as minhas amigas do Rio vieram me visitar aqui, tava tipo 20 graus, elas trouxeram cachecol, luva, achei uma coisa mais fofa, porque é muito relativo essa noção de temperatura, mas pra elas tipo estavam na Sibéria e eu tava de Com regatinha. Mas certeza. Mas é isso, né? Tudo é muito. Não, e nem tudo, mas assim, enfim, as coisas são muito relativas. E uma das questões que eu tenho pensado bastante, que eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, tem a ver com isso que a gente vai conversar, é de como a nossa relação com o tempo não é atemporal. Não dá pra gente entender como a gente se relaciona com o tempo em qualquer lugar do tempo e espaço, né? Pensar que vai ser sempre a mesma coisa, que a gente pode analisar as coisas fora de contexto. Então, da mesma forma, a gente também não pode pensar sobre meditação e conversar sobre as coisas, e aí, como acadêmico, você entende bem, né? A gente sempre começa as coisas pensando, não, mas o que você está entendendo por isso? Né? O que uhum, você está chamando disso? Primeiro define o que você está chamando disso, porque aí não dá nem para criticar, para falar bem, não dá nem para a gente analisar se eu não souber o que você está chamando de meditação, né? Então, exato. aí eu até peço para você, o que você define, como é que você definiria meditação para a gente começar a falar sobre isso? Eita, cara, já chegou na voadora, né, Renê? Mas enfim. É na porta. Cara, assim, definir meditação é muito difícil, porque ela não é uma coisa única, né? Não tem uma origem única. É que nem a Uhum, gente falar de cinema. Tem trocentos gêneros, tem várias formas de. Eu não tô me esquivando, vou responder, tá? Mas sim, tem sim. várias formas da gente entender, etc. É bom a gente deixar isso claro, né? Uhum, Então, a forma que eu gosto de entender a meditação, né, é essa. São duas formas, na verdade. Dá pra gente entender a meditação enquanto uma ferramenta, e essa ferramenta vai fazer com que a gente se familiarize mais com a nossa própria mente, como que ela funciona, para onde que ela vai, para onde que ela não vai, e a gente tem um uhum, pouquinho mais de controle no bom sentido, né? Não domesticação, mas tipo, a gente saber o que está acontecendo, a gente está completamente alheio da nossa vida, mas a gente está ali presente, né? E tem também a visão da meditação enquanto caminho, enquanto forma de estar nesse mundo, que é outra uhum, coisa que eu gosto muito, né? Porque não é só os X minutos que você passa sentado numa almofadinha de meditação que é a meditação. Você precisa uhum. estender a meditação para sua vida, senão não serve pra porra nem. Desculpa, pode xingar na sua live? Eu sou Ah, meio eu boca xingo suja. muito. Então, Beleza. Senão não serve pra porra nenhuma essa bodega, né? Então é basicamente isso. Então você tá desenvolvendo coisas, descobrindo coisas, e não faz sentido que você se atenha a esses minutos, né? O objetivo, entre aspas, é que você viva de acordo com isso e que você, da maneira como você tá vivendo, você consiga estender o que você tá desenvolvendo com a sua meditação. Então é isso, né? É uma ferramenta e uma maneira de estar, né, no uhum. mundo, basicamente. Eu acho isso fantástico já, porque eu falo muito disso, né? Eu falo, nossa, relação com o tempo, não sei o quê. Acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades assim, de explicar o meu trabalho, que é óbvio que a galera chega achando que eu vou ensinar gestão de tempo, né? Ou a ser mais produtivo, ou alguma coisa desse nível. E eu até compreendo, porque, né? Não há uma familiaridade, óbvio, a pessoa não nasceu sabendo o que eu faço, né? Nem eu nasci sabendo o que eu faço. Mas eu chamo muito a nossa relação com o tempo, e eu vejo a nossa relação com o tempo dessa forma, não estar no tempo. Por isso que eu acho que a nossa relação com o tempo permeia tudo. Permeia suas relações, permeia suas comunicações, permeia tudo. Né?
Então, é repensar uma forma de estar no mundo, de estar no tempo. Você vai estar sempre no tempo, querendo ou não, correndo ou não, né? Então, como Exato. você está? E aí, dentro dessa perspectiva muito filosófica que eu sigo, filosófica literalmente, né, a linha da filosofia, de onde eu construí minha teoria toda, eu falo muito dos intervalos, do intervalo entre estímulo e resposta, aquilo que a gente recebe do mundo, aquilo que a gente devolve como resposta, né? E como a gente tem cada vez menos parado para pensar. Então, eu inclusive cunhei um conceito sobre isso na tese, que eu chamei de compressão da hesitação, porque na filosofia que eu uso, o Bergson chama isso de um intervalo de hesitação, que é onde a gente hesita antes de responder, né? Tem essa esperinha ali. E aí ele vai dizendo que quanto mais há essa espera, mais a variedade das respostas. Inclusive no plano da biologia mesmo, né? Os organismos vão ficando mais complexos, as possibilidades de resposta são mais múltiplas. E aí eu dou exemplo disso, de que não só se vale para coisas filosóficas, do que eu vou achar de alguma coisa, mas como a gente pode dividir o mesmo prato e eu passar mal, você não ter nada, né? Os nossos organismos responderem de forma completamente distinta. E aí eu acho interessantíssimo assim, a meditação, porque com toda essa atrofia de espera e de intervalo que a gente tem socialmente, ela é o suprassumo do parar e se dar diante do vazio, assim, né? De si, mas também de um absoluto ócio, que a gente tanto foge, que a gente tanto tem medo hoje em dia, né? Do vazio, de ver-se diante de si, de fato. Então, assim, eu até fiz minha postagem de hoje preparando um pouco sobre isso, porque acho que eu, enquanto praticante leiga completamente, não sou nem um pouco estudiosa de meditação, acho que as coisas que eu mais percebi, a primeira foi, caralho, eu não consigo não tentar controlar minha respiração. Sabe? Eu não conseguia simplesmente observa a sua respiração, observa, ela tá rápida, ela tá devagar, como está? Sem tentar achar, o correto seria ela tá assim, então eu tenho que botar ela assim. Sabe? E já tava eu lá. Não, tô indo muito rápido, tem que ir devagar. E eu não conseguia ser mera espectadora de mim. Caralho, que difícil. Aí eu comecei a me dar conta ali nos primeiros dias. Eu comecei a me dar... Gente, eu sabia que eu era control freak, mas eu não sabia que eu tava sendo tão baixo assim, o buraco, Nesse né? nível. Né? Nossa, que dificuldade que é essa simples coisa, que é simplesmente você observar. Se observar. Né? E eu nem tô entrando ainda nos meus grandes defeitos, nas coisas que depois a gente vai começando a se tocar. E então, assim, várias coisas eu fui aprendendo, eu vejo conexões entre tudo, né? Eu fico conectando tudo. E vejo muita conexão entre esse processo também da meditação e da psicanálise, que afinal, na análise no divã, a gente também está ali num grande intervalo, né? Onde a gente se vê muito diante de si também, claro, com as suas peculiaridades de cada coisa. Então eu vejo que essas duas práticas também vêm me ensinando sobre uma outra relação com o sustentar. Que a gente tem uma relação com o sustentar de que é uma força muito grande, né? Que a gente fala, tá sustentando um troço ali assim. E aí na psicanálise a gente fala muito sustentar, alguma coisa, sustentar o desejo, sustentar essa singularidade, né? E eu tenho entendido, acho que graças a essa coisa do budismo e da meditação, pelo menos é a minha leitura, né? De que há um sustentar que mora ali entre o não fugir daquilo e não alimentar. E que é muito menos de esforço, né? Do que do sustentar ou conseguir se ver diante de algo. Sem fugir ou sem mergulhar, né? Exato. Assim, só voltando um pouquinho, a minha primeira experiência com meditação, que era exatamente isso, observa a sua respiração, não sei o quê. Eu cheguei à conclusão de que eu não sabia respirar, né? Quando eu tava olhando pra minha respiração, tipo, é assim que respira? E daí eu sentia que tava faltando ar, ou que eu puxava muito ar, tipo, né? Dá um tilt na cabeça das pessoas, porque a gente não consegue, né? Não vai, né? Mas enfim, voltando ao que você estava falando. Essa pausa é uma das principais coisas que a meditação proporciona, que é o que eu vivo falando para os meus alunos. Danila acabou de entrar, né, da última turma, é exatamente sobre isso, né? Então, a gente conseguir receber esse estímulo de fora, que pode ser uma pessoa escrota, pode ser você meter o mindinho na quina da mesa, pode ser qualquer coisa. E em vez da gente ter a nossa reação automática, a gente tem esse micro espaço, essa pausa assim de 1 milissegundo para a gente não sair metendo os pés pelas mãos e ter algo um pouquinho mais nosso, né, estudado, que seja uma Olha, eu tô resposta para uma arrepiada. reação.
Tô né? arrepiada. Que seja que é isso. Olha, ainda bem que tá publicado lá em 2018 para ninguém dizer que eu copiei o que ela falou. Mas é isso mesmo, esse é o princípio da meditação, né? Que a gente consiga essa minúscula pausa que vai dar escolhas. É isso que essa pausa dá pra gente. Porque senão, como você fala dos robôs, etc., da gente estar no automático, quando a gente só tá reagindo, a gente não teve essa pausa, a gente só tá lá, fazendo o que a gente sempre faz. E a gente não vai conseguir sair desse padrão ou desse círculo vicioso que a gente está vivendo. Mas se a gente tem essa minúscula pausa que nos dá escolhas, pode ser que a gente caia nos mesmos padrões, mas pelo menos a gente sabe que a gente escolheu aquilo, né? E é essa escolha que é fundamental. Que pode ser para pequenas coisas e pode ser para grandes coisas também. Isso. E essa espera acho que também é proporcional às demandas, né? Esses estímulos que vêm de fora, que podem ser desde essa topada na mesa, um peteleco que seu amigo te deu, até um trauma e um luto, né? Um luto gigantesco que você passa anos elaborando. Então, por isso que eu falo muito em duração, porque é um conceito de tempo que vem lá da filosofia para falar do tempo como diferença. Que é o que eu entendo que a gente foi desaprendendo. A gente vai pegando essa régua cronológica, alguém até falou de Cronos aqui, né? A gente vai pegando essa régua cronológica, que é a técnica do tempo, né? A mensuração do tempo, a nossa mediação técnica com o tempo, e vai transformando isso no tempo, na experiência do tempo. Esquecendo que é uma instrumentalização, que serve para muita coisa. Beleza, bacana, como eu sempre digo, não tem como ir numa consulta médica se não tiver isso. Tem que combinar com o médico, qual é a hora que você vai estar lá, ele vai estar lá, né? Mas isso não significa a sua experiência do tempo. E tem um monte de coisa que não cabe ali no relógio. E a gente vai esquecendo disso, né? Desaprendendo a lidar com isso, atrofiando a capacidade de lidar com isso. Então a gente precisa realmente exercitar, ter mais intervalos na vida, que às vezes são nanosegundos. Exato. Né? Exato. E aí volta também o que você falou sobre controle, que é muito importante, é uma das grandes questões da meditação. Porque a gente tem essa ideia, não, eu vou controlar a minha mente. Então agora eu vou sentar aqui, eu não vou pensar em nada. Você não vai conseguir, meu bem. Tipo, não vai dar. Eu já te adianto que você não vai conseguir. Porque a meditação é exatamente ir na contramão do controle. É soltar. É tipo, beleza, você vai pensar em algumas coisas, mas deixa passar. Vai ver a lista de compras do mercado? Vai, com certeza, ou qualquer outra coisa, né? Mas você não precisa alimentar isso. É só você deixar passar. É você observar, né? Não é fazer de conta, né? É fazer a louca, né? É você observar que tá acontecendo aquilo e deixar passar, que é o oposto de ter controle. Não, porque eu não quero pensar isso. Não, eu deveria estar mais concentrada. Não, beleza, veio, passou. Fim. Porque aí é isso, muito né? simples, né? Falar, né? É muito simples e é difícil. Mas é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer na nossa vida, porque a gente se treinou inconscientemente a fazer exatamente o oposto, né? A gente tá querendo estar no comando o tempo inteiro e a gente esquece de como respira e acha que deveria estar X ou Y, né? E a gente não consegue soltar essa coisa. E mais do que nunca, né? A gente está num momento de neoliberalismo aí imperando, num momento onde o indivíduo é o suprassumo do universo, né? O grande responsável pela sua felicidade, o grande responsável por construir a sua realidade, materializar, né? A realidade, que agora está na moda falar assim, manifestar, sei lá como é que chama. E aí a gente fica sendo culpado. Isso, culpado por tudo, né? Você falhou é porque você não se esforçou o suficiente, é porque você não fez o suficiente. Basta querer, exatamente. Ou basta trabalhar também enquanto eles dormem. Às vezes não basta querer, basta só você trabalhar 24 horas por dia. Basta você fazendo isso, é certo que vai dar, entendeu? E então, esse é um discurso que é um querosene nessa porra, né? Porque ele vai fazendo com que emerja, e aí foi uma coisa que eu comecei, eu tinha ranço do budismo, olha como é que é. Eu vi umas propagandas da Monja Coen, aí eu falei, não, essa porra não vai ser good vibes esse negócio, sabe? Vai ficar falando good vibes, todo mundo calmo. Ai, vamos pensar na positividade. Eu, porra, o mundo explodindo. E eu fiquei revoltada, assim, né? E as primeiras palestras eu vi ela falando de compaixão. E eu, compaixão, caralho! Tem que quebrar essas vitrines do Itaú. E eu toda revoltada, não entendi aquilo.
de não reclamar, eu não tenho que reclamar, não sei o quê. Eu pensava, isso aí vai me ensinar a ser mais, não é acomodada, mas conformada com as coisas, né? Não Passiva, querer, vai virar um repolho, todas essas isso, coisas, né? não querer mudar o mundo. E aí eu fui, né? Tive, graças a Deus, a iluminação de pensar, não, vamos ler aqui primeiro, antes da gente pensar isso, né? E aí eu tomei na minha fuça, né? Tomei na minha fuça, porque eu comecei a pensar, isso tá fazendo sucesso, porque a gente está no momento que o eu está no pedestal absoluto, né? Inclusive contra o próprio eu, ó que benção. E aí vem a sociedade do cansaço, né? Falar que a gente virou o próprio algoz, o próprio explorador. E aí eu pensei, bom, o budismo vai falar isso, não tem uma figura divina, né? É óbvio que tá fazendo sucesso, é você com você mesmo, vai fazer sucesso nesse discurso. Aí eu fui ler e tomei na cara, né? E falei, bom, eu acho que talvez esteja fazendo sucesso que o pessoal não leu direito. Porque se você for ler direito, não tem nem o eu. Né? Então, assim, eu acho muito interessante pensar. Eu acho até que, de alguma forma, isso está sendo um pouco usado inteligentemente por alguns discursos. Fala assim, tipo, chega aqui, você vai achar maneiro esse negócio aqui. Aí quando a pessoa vê, opa, tomei na cara, aprendi uns negócios. Porque se não fosse assim, não tinha chegado também, sabe? Uhum. Por outro lado, eu vejo cada vez mais essa ascensão da utilização tanto do yoga, da meditação, do mindfulness, não só para, óbvio, produtividade, que é uma coisa também que a gente tem que falar, né? Como para aquela coisa do aplacar a própria culpa, né? Sentir que o famoso faz yoga não fala bom dia pro porteiro. Não. E aí a pessoa se sente, não, mas eu sou iluminada. É o spiritual bypass. Eu sou um alecrim dourado. Né? Eu sou um alecrim, não, porque eu faço yoga, eu sou budista, não, eu pratico meditação 1 hora por dia, todos os dias, 3 vezes ao dia. Então eu não tenho mais esses problemas, não, né? E eu acho fantástico, porque numa das aulas do curso aí que eu assisti com a monja, ela fala sobre isso, sobre o que teria mudado, perguntam para ela o que teria feito diferença, era quase 40 anos, sei lá, 40 anos de monastério que ela tem. E aí ela fala, vocês acham o quê? Que a gente não erra? Que a gente não continua tendo inveja do coleguinha, falando mal do outro, né? E aí ela fala, a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que eu percebo mais fácil, corrijo mais rápido. É isso. Tá mais sagaz. É isso. Né? Sim. Foi ficando mais sagaz. E aí eu tenho várias questões assim para trazer sobre isso. Uma delas é assim, sobre esse uso. Eu acho que o mindfulness está sendo muito usado nesse balaio aí. Inclusive no exército, né? Para aumentar a precisão do soldado. E aí eu fico preocupada pra caramba, na verdade, não só no quanto está sendo usado para aumento de produtividade, que a gente é visto como uma empresa neoliberal, né? Viramos todo mundo empresa, mas aí vai sendo usado para ampliar a nossa capacidade do que a gente aguenta. Exato. Olha que bosta. Porque aí vai sendo usado para amaciar os sintomas, ninguém vai na raiz de nada, né? Eu quero fazer você se iludir na sua culpa, no seu desgaste, no seu cansaço, no que for, para você sentir um pouquinho melhor, que aí você não fica olhando para as coisas que estavam querendo te dizer alguma coisa, que aí vem a psicologia e a meditação assim, né? O sintoma ali querendo dizer alguma coisa. E aí você aguenta mais no lombo, né? Aguenta mais exploração. E aí vamos É o que eu chamo de meditação chupetinha. Tipo, tá ruim, então toma uma chupetinha aqui pra você ficar melhor. Não resolve porra nenhuma, mas pelo menos você se sente um pouquinho melhor até você precisar de novo, e daí toma aqui uma chupetinha de novo, e você não pensa em nada, você não questiona nada, é só o suficiente para te manter operante, basicamente, né? Então, é bastante importante a gente fazer essa distinção entre, que eu faço, né? Entre mindfulness e meditação. Eu já entrei em umas brigas por causa disso, né? Algumas discussões e etc. Mas enfim, né? Whatever. Eu faço essa distinção entre mindfulness e meditação no sentido de que o mindfulness, esse mindfulness de hoje, né? Não o original que veio lá,
ele é o que eles chamam de meditação secular, quer dizer, ele não está ligado a nenhum sistema de crenças, nenhuma religião, nem espiritualidade, nem nada, né? Tá ali Aham. solto. Que em si é ok, né? Tudo bem. Só que ele pode ser usado de várias maneiras diferentes, né? Então o problema é quem está usando e como está usando. E está sendo usado exatamente para isso que você está dizendo, especialmente no mundo corporativo, né? Então você vê aquelas grandes empresas, não sei o que, não. Então, beleza, eu vou fazer um espaço, sei lá, relax, um espaço mindfulness para você, né, encontrar o seu. Então, caralho, o que ele quer é que você seja mais produtivo. Tá querendo que você não se estresse tanto, mas que você lide melhor com o estresse que tá vindo, mas as Com o mesmo condições de estresse, trabalho né? continuam. É isso. Exato. Mas as condições de trabalho continuam exatamente as mesmas, o teu contexto continua exatamente o mesmo, né? E é só você que está tendo que fazer esse gerenciamento para você não ficar tão desgraçado com, basicamente, é isso. É Mas o isso. mindfulness em si, ele não começou assim, né? O Aham. mindfulness começou lá com o John Kabat-Zinn, que tá encheu com dinheiro, né? Mas enfim, começou sendo associado a outras coisas, né? O mindfulness não veio solto, ele começou vindo associado à psicoterapia, várias outras Aham. coisas, no tratamento de estresse pós-traumático, gente que tinha dor crônica, etc, etc, né? Aham. Então não estava solto no espaço. E conforme isso foi ficando mais popularizado, né, que não é ruim de todo, isso acabou sendo cooptado, né? Então, opa, isso aqui funciona, então vamos usar para. Aí entram as outras coisas, e é aí que entra a questão do capitalismo, etc. Não é assim, demonizar coisas, mas é a gente Aham. começar a pensar em como isso está sendo usado. Tipo, o que isso realmente está fazendo por você, para você. Você querer resolver a sua vida com 5 minutos por dia, sinto muito, seria maravilhoso. Mas não vai acontecer. O que você está fazendo é basicamente gerenciar danos. É isso que você está fazendo, né? É um começo? É um começo. Não estou dizendo que você não possa aprofundar, né? Que você possa estudar, entender outras coisas, meditar por mais tempo, né? Não estou falando isso. Mas é que a gente acreditar nessa solução mágica, né? Quase como se tivesse uma varinha de condão da meditação, tipo, plim, e pronto. Cara, isso não vai acontecer. Isso que eu vivo martelando com os meus alunos. Isso é o trabalho de uma vida inteira. E eu não tô falando isso Inteira. pra desanimar ninguém. Mas é o que acontece. Se você realmente tá querendo entender o seu lugar no mundo, quem você é, como você está conectado a outras pessoas, todas essas coisas, não vai ser da noite pro dia que você vai entender. E além disso, como se não fosse isso, é quase uma propaganda da Polishop, não é só isso, porque a gente está mudando o tempo inteiro e o mundo está mudando o tempo inteiro e a nossa relação com o mundo está mudando o tempo inteiro também. Então, isso é um trabalho constante. Só que assim, eu falo que é um trabalho constante, mas eu, pelo menos, né, pessoa suspeita, é claro, mas eu vejo isso como algo muito bonito. Isso faz parte do nosso estar no mundo realmente estando, né? Não, Aham. não uma coisa solta, mas tendo significado, entendendo, né, coisas, a gente fazendo o nosso próprio caminho, em vez de ser mais um robô, né? É a gente de fato estar ali mais consciente do que a gente está fazendo, do que a gente é, do que a gente gostaria de ser, mas não é. É a gente fazer as pazes com as coisas que a gente não gosta em nós mesmos, que a gente não gosta nos outros, e lidar de uma maneira diferente com tudo isso, lidar com as diferenças, né? Enfim, tem todas as outras atribuições que estão aí. Então, só para voltar o resumo de meditação e mindfulness, né? O mindfulness vem do budismo, né? O cara Aham. nunca escondeu, o Kabat-Zinn lá, que eu nunca descobri como Aham. pronunciar o nome dele, mas enfim, o John. Aham. Ele pegou do Vipassana e do Zen budismo, basicamente, ele mesmo diz, né? Só que aí ele Aham. tirou toda a parte filosófica, né? Não vou nem dizer religiosa, porque né, tem essa discussão se budismo é ou não religião, mas enfim, a parte filosófica, ética, moral do budismo e pegou a parte instrumental, quer dizer, pegou a meditação enquanto ferramenta
e não enquanto caminho. Então a gente Aham. perde muitas coisas. É muito fácil da gente manipular a meditação dessa maneira, né? Assim como a gente pode manipular a ciência também, né? A gente Claro. gosta de acreditar que a ciência é neutra, é o caralho, Não sabe? Não é existe, assim não que existe funciona, neutralidade. né? Não, não existe. Enfim, mas essa é outra discussão. Então, é só importante nesse Ah, eu sentido, acho né? que a ciência não ser neutra já não é nem mais uma discussão. Eu acho que já está bem estabelecido isso aí já. Quem dera, porque, olha, sério, Eu não especialmente sei aí nas para os seus lados, mas naturais. eu que venho das humanas, a galera já tá craque de saber disso. Não, humanos, lógico, né? Ser dado, mas o que eu vivi lá da biologia 1000 anos atrás, na Idade da Pedra, era exatamente isso. E era uma discussão que eu tinha com os meus colegas, só que eu ainda não tinha repertório para brigar com eles. Mas eles ficavam falando, não, porque a ciência é neutra, porque o método científico. Então, o método científico pode ser, mas a ciência não é neutra. O fazer da ciência não é neutro, né? Mas, enfim, essa é outra coisa. Não, só o Mas isso, Weber né? já vai falar, né? Só o que você escolheu pesquisar, já pronto, já tem o viés. Exatamente. É o que está sendo financiado hoje, o que não está sendo financiado, enfim, né? Por aí vai. Então, isso se aplica à meditação também, né? E é importante a gente começar a pensar quais são os valores, para onde que essa meditação está direcionando, ou tipo, essas meditações hiperdirecionadas, tipo, meditação para depressão, como se fosse assim, pá, é porque eu não me esforcei o suficiente, porque eu estou deprimida, né? Ou Não, como se a meditação para meditação fosse ansiedade, um afloxetino, um Rivotril, né? Como se a né? meditação fosse um Enfim, remédio. E exato. ainda tem essa, eu acho que uma hora você falou, não vai ser 5 minutos de meditação que vai resolver a sua vida. Será que a meditação tem essa proposta de resolver a vida de alguém, né? Na verdade, porque resolver é uma Então, palavra que parece que vai chegar resolver no para fim, quê? né? Sim, e o que que isso significa, afinal, né? A gente entra naqueles lances de conceito, mas, tipo, não é essa a finalidade, né? Não é por aí. É o que o Alan Wallace chama de meditação band-aid, que é exatamente isso, que eu chamei chupetinha, ele chama de band-aid, né? Então, não, vamos só dar uma cobrida aqui nos seus problemas, né? Aceita que tá tudo bem, né? E não é isso. Né? Especialmente a meditação budista, existem muitas meditações, né? Mas particularmente a meditação budista não tá falando disso, né? Então, existe o budismo engajado, Martin Luther King não estava sozinho, ele teve muita influência do budismo, todas essas coisas, né? Então, Uhum. o estar ali, o fazer, não só aguentar mais um dia e lidar com estresse, essas coisas, né? Vai muito além disso. E aí, essa tirada de contexto eu acho interessante, porque quando eu fui começar a ver essas coisas de não reclamar ou da compaixão, eu fui levando para um lado de que eu ia ser mandada para uma passividade, né? E Uhum, aí eu fui entendendo, depois, claro, né, tomando vergonha na cara e lendo, eu fui entendendo que muito tinha a ver com uma certa responsabilidade social. Muito menos do que com não mudar nada ou com aceitar as coisas, né? Mas uhum, até com o fato de conhecer a si como a responsabilidade que eu tenho para com o mundo, para com o outro também, não só comigo. Porque eu falo uhum. isso para as pessoas muitas vezes que chegam aqui no meu perfil, nas minhas aulas. Ah, vamos fazer uma aula sobre rede social e saúde mental. Aí vem todo mundo, eu quero melhorar minha saúde mental, que a rede social tá me ferrando, né? Aí eu chego e falo, e aí, o que você tá fazendo também com os outros? Pá, saca? Porque as pessoas, a gente chega, né, pensando, eu quero. O que vai me dar de mão? O que eu vou ganhar? Eu quero ser melhor, eu quero ter inteligência emocional, eu quero, sabe? E o que é Uhum. tem inteligência emocional se você está pensando que inteligência emocional é sobre você, amigo? É sobre Sim. você com você? Você mora numa ilha. Você é um náufrago. Sabe, você e sua bola lá, de vôlei. Então, cara, se você não se abre para o outro, se você não consegue entender que conhecer a si, lidar melhor consigo, também é uma responsabilidade que você tem com o seu filho, né? Com o seu marido, com os seus pares, com os seus colegas de trabalho, com os outros seres humanos, outros seres todos do planeta, né? Fica um pouco difícil. E aí eu acho importante a gente falar sobre essa coisa do tirada de contexto, porque eu acho que tira esse situar filosófico da coisa. Que aí eu não estou nem pondo em questão qual é a questão filosófica, né? Qual é o contexto filosófico, mas ter algum. Porque uma das Uhum. coisas do meu trabalho também é fazer a pessoa parar mais para pensar,
e desimediatizar a sua vida, né? Exercitar, colocar intervalos na sua vida. Colocar as coisas em contexto e exercitar, não imediatizar. Só que, para que eu tenho que colocar as coisas em contexto primeiro? Porque eu digo que tem esses dois vieses, né? Que andam juntos. Que é o primeiro, contextualizo, eu te ensino, te explico nossos tempos. E depois a gente vai para uma parte de desimediatizar. Porque se a gente não tem o referencial para conseguir ler a si, interpretar a si, você vai levar isso para onde você quiser, amigo. Imagina que você deitasse no divã e sozinho. Faz sua análise aí, vai fazendo. E tivesse um profissional formado que pudesse te orientar, guiar, te ajudar a interpretar, porque a análise é fundamentalmente você fazendo, não é o cara que está lendo você. Eu ia te guiando no máximo. Mas olha o perigo que ia ser, inclusive, perigoso mesmo do ponto de vista da saúde mental, se fosse só larga o colega lá e se analisa aí. Interpreta as coisas aí. Né? Então, eu acho muito perigoso isso, porque isso vai sendo cooptado para maquiar sintoma. E aí vai nos deixando cada vez mais reféns, né? Cada vez mais manipuláveis. Né? Quanto menos autonomia a gente tem, mais na mão do outro. Caiu, não. Voltou. Então, eu costumo falar sobre isso, né? Sobre esse intervalo e a questão até a relação entre percepção, entre sensibilidade, entre autonomia, e como isso tem a ver com política. E aí a gente vai tirando esse olhar para si, e esse conhecer, se conhecer o outro, entender as coisas, de um ponto de vista que também é político. Só que ele não deixa de ser político, a gente só deixa de articulá-lo politicamente. E vai perdendo poder, né? Sem se dar conta. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, sobre essa falta do contexto mesmo, de um contexto filosófico que consiga situar essa observação que é a meditação, né? Essa observação de si, do mundo, do outro. A gente também conhece o mundo a partir das nossas observações, das nossas interpretações que emergem ali, né? Na nossa mente. Pois é, quando a gente se foca só em nós mesmos, né, a gente não vai conseguir olhar para mais nada, né? A gente entra naquele discurso de autoaperfeiçoamento, autodesenvolvimento, oh meu Deus, como eu sou foda. Infelizmente não deu para fazer a live que eu queria ter feito semana passada, que era sobre autoestima, e daí o meu argumento é que a gente não precisa de autoestima. Quer dizer, calma, né? Não é que a gente não precisa de autoestima, mas é que a autoestima está muito pautada no olhar do outro, na aprovação do outro, em como a gente se vê, enquanto a gente se compara, todas essas coisas. Isso flutua absurdamente na nossa vida, né? O meu argumento é que a gente precisa muito mais de compaixão do que de autoestima. É a gente aceitar que a gente é cagado mesmo, né? A gente tem os nossos defeitos, a gente faz um monte de besteira na vida, mas que a gente também tem coisas boas, né? E é muito mais no sentido da gente se aceitar, a gente se gostar e também dar uns tapas na nossa própria bunda quando precisa também, porque nem sempre, né, está tudo bem, tá tudo lindo, isso é maravilhoso, mas a gente também precisa fazer algumas mudanças, né? Então, isso já também tem o outro incluído nessa visão de compaixão, né? Porque daí tá o outro incluído não no sentido de alguém que tá julgando a gente ou que tá ali para puxar o nosso tapete ou qualquer coisa, mas é lembrar do que eles chamam de humanidade compartilhada, quer dizer, todos nós somos seres humanos cagados, basicamente, né? Todos nós somos nossos defeitos, todos nós temos essa crise existencial de vez em quando, o que eu tô fazendo, para onde que eu tô indo, quem eu sou, todas essas coisas, isso é comum a todos nós. Então, isso já entra num viés bastante diferente. E se a gente só fica isolado, se a gente só se preocupa em ter uma performance melhor, né? Em ter mais foco, ter mais concentração, todas essas coisas que as pessoas procuram para meditação, a gente perde perspectiva, a gente perde parâmetro, a gente deixa de olhar para o que está além da gente e fica tudo bem. Então, se eu tô bem, se eu tô lidando bem com as minhas coisas, então tá maravilha. E foda-se, né? Então, não é isso. Então,
o que o budismo traz, que ele fala de não eu e que dá nó na cabeça das pessoas, que como não tem eu tô bem aqui, Aham. né? Eu não existo? É isso? É isso que você tá me dizendo? Isso daqui é tipo um sonho? Não, não é nesse sentido, é que não existe um eu sem o resto do universo, né? Que a gente não tá descolado das outras pessoas. É isso que é a não existência do eu. Eu não existo sem a minha gata me olhando aqui, querendo ração. Eu não existo sem todas as outras coisas do universo. Não vou nem dizer das pessoas, mas todas as outras coisas que existem, né? Então, só Sim. pra gente estar aqui conversando agora, quantas outras coisas não tem que ter acontecido? Todas, basicamente, pra gente estar aqui. Desde o Big Bang até a Aham. galera que está fornecendo energia elétrica, até o chinês que fez o nosso celular, até a conexão, até o Instagram. Todas as coisas tiveram que existir para que esse momento estivesse existindo também. Se a gente olha por essa perspectiva, tudo muda. A nossa existência muda, porque aí a gente vê que não é um problema meu, mas é que tá todo mundo envolvido nisso. E é aí que entra o contexto. Porque esse contexto me atinge, atinge você, atinge todo mundo, né? Então não é só a questão de estar bem pra mim, pra Moar. Se eu tô bem, então Aham. ok. Mas é a gente ter essa noção de que é pra todo mundo, né? E que todo mundo tem esse direito, né, de ter uma boa vida, pelo menos em teoria, né, de ter uma boa vida, de ter um bom contexto e todas essas coisas, e que a gente não está desconectado de tudo isso. Então, em vez da gente só estar olhando, não, eu quero ser uma pessoa linda, maravilhosa, eu quero ser uma influencer, né, você Aham. está direcionando isso para outras pessoas, né? Então, sejam as pessoas do meu convívio, né? Sejam os meus vizinhos. É ser uma pessoa menos cuzona, basicamente. Porque dizem, né? Tem aquele meme do Buda, tipo, não seja um cuzão. É basicamente Aham. isso, né? Porque não é só pra mim, mas é pros outros, né? É para que a gente tenha uma convivência melhor. E se a gente é melhor pros outros, automaticamente as coisas melhoram, né? Claro, a gente não vai viver no mundo dos Teletubbies, né? Só por causa disso, mas Aham. é por aí que a gente começa, né? É tendo essa noção de que a gente não tá isolado e a gente de fato consegue fazer uma mudança que de fato tem algum significado para além da gente, né? Então, é a gente estar aqui enquanto cidadão, enquanto ser humano mesmo, e não só uma pessoa que está preocupada em ter sucesso, defina sucesso, né? É. Em ser famoso, ou sei lá que diabo que as pessoas querem, né? Mas é estar aqui com um senso de comunidade também, que foi justamente uma das perninhas que o mindfulness tirou da meditação. Que as Exatamente. três joias do budismo, né, são o Buda, lógico, o Dharma ou o Dhamma, que são os ensinamentos do Buda, e a Sangha, que é a Que é a comunidade. Então, comunidade. tirou a perninha do tripé, né? E a gente, de repente, ficou solto no universo, e cada um por si, né? Só que não é assim que Que funciona, é não é por assim isso que a que gente vive, neoliberalismo né? é o neoliberalismo engolindo isso aí e ficando tudo com gostinho de E, neoliberalismo. e quanto mais isolado a gente tá, menos força a gente tem também, né? Com Força, certeza. O que também não é um acaso, também é um projeto, né? claro, exato. Porque mais fácil fica de manipular. E aí, esse domínio assim, né, do mercado que vai orientando o tecido social e tudo vai sendo regido por uma lógica de mercado, as relações vão virando todas comerciais, as conexões vão virando todas networking, né? E a Uhum, gente vai, sem perceber, vivendo numa lógica constante de competição. Então, até a meditação entra nesse papo de como se fosse algo para melhorar a minha performance, né? Para dar aquele tapa na minha performance, para aguentar mais, para eu ser melhor, para eu. Enfim, as pessoas falam isso abertamente, né? Alta performance. E aí conseguir uhum, competir melhor com os outros. Então, assim, definha o negócio na sua raiz, né? sim. Tira Mas completamente de assim, contexto. uhum. Mas até as pessoas que de fato levam a sério, entre aspas, né? Tipo, levam mais o viés espiritual, né? Na meditação e etc. Até essas pessoas têm esse viés de competição também. Algumas, né? Não todas. Mas várias vezes eu ouvi. Ai, que bom que eu sou meditador, porque coitado dos outros. E eu fico.
Amigo, não é exatamente isso, sabe? Cadê a sua compaixão? Cadê, né? Enfim, todas as outras coisas. Então, além de tudo, tem o nosso ego, o nosso próprio ego desviando todas essas coisas. E é muito uma questão da gente estar vigilante, que foi o que você falou agora há pouco, né? Da gente ter essa consciência do que a gente está fazendo, do impacto que isso gera, que não é só ai, não, fiz tal coisa, mas, tipo, no que isso vai dar, né? Como isso está reverberando, né? E aí fazer algo a respeito, porque é muito, muito fácil a gente ter essa ilusão de que a gente está fazendo coisas ótimas. Não, agora eu entendi o budismo e agora sim, agora eu sou uma pessoa ótima. E aí você esquece, né, de avaliar as coisas que você está fazendo, mas será mesmo? Tem uma história da Pema Chodron, que não é essa pronúncia, mas enfim, é isso que tem para hoje, que ela conta no livro dela, que eu achei fantástica. Que ela fala assim, que ela já tinha, né, virado monja, todas essas coisas, ela já estava nesse caminho, etc. E ela fazia os votos, né, de sempre estar ajudando as pessoas, e ela se achava uma pessoa muito generosa e essas coisas. E aí, acho que ela tinha voltado de uma aula, alguma coisa assim, e alguém ligou pedindo ajuda dela pra qualquer coisa. Ela falou, ah, não, tô muito cansada, tchau. E desligou. Ela ficou pensando, tá, mas eu não tinha acabado de fazer um voto lá que eu ia ajudar todo mundo e não sei o quê. E que daí ela começou a entrar em crise, né? Tipo, tá, mas, né? Aí tem várias coisas a serem avaliadas nisso tudo. Então, a imagem que a gente tem é completamente diferente das coisas que a gente faz, né? Muitas vezes. E é bom a gente ter essa consciência também, mesmo. Não é no sentido de ficar se chicoteando, tipo, ai, tá, eu fiz o voto e falei não, então eu sou uma pessoa horrível. Mas é a gente ter mais noção de para onde a gente está indo, né? Não é a gente fazer essas coisas, né? Foda-se, né? Mas é ter mais essa consciência, né? Não no sentido masturbatório de autodesenvolvimento e etc., mas Exatamente. essa preocupação de ser uma pessoa melhor no mundo para os outros, etc, etc, né? Só para mim, que eu É, quero que as pessoas tenham uma uma das imagem maravilhosa. Uma das coisas que eu costumo falar por aqui, e que eu gosto muito dessa frase, é que pensar só a si ou em si, que são duas coisas diferentes. Porque eu posso. Ah, não, mas eu não penso só em mim, não, mas eu penso só a mim. Não só é egoísmo, como é uma bela burrice. Porque você não consegue se entender pensando só a si. E pensando só em si, o máximo que você consegue retardar é que a água demora um pouco mais a bater na sua bunda. E talvez ela bata mais feio quando ela bater. Que é dependendo da questão aí psicológica que você tiver tentando maquiar ou amaciar, o sintoma ele vai dar um berro que vai ser estridente lá na frente, amigo. Ele estava quase tentando falar com carinho, você não escutou. Você quis pensar só em você. Então, não, eu quero só maquiar aqui o que eu estou sentindo, para me sentir melhor, porque eu quero me sentir melhor. Eu não quero ver o que está acontecendo. Eu não quero ver o problema, né? E aí, com essa coisa da imediatização, inclusive influenciando o que a gente chama de imperativo da felicidade, né, que vira a obrigação de ser feliz e uma felicidade instantânea, inclusive tem uma análise nesse sentido, de que é uma felicidade que vai passando do domínio da alma, né, que ainda estava muito ali, inclusive, num plano da felicidade ser uma sorte que você tem na vida, uma bênção divina, né? Uma construção de uma vida inteira para ser feliz no final, né? A construção de uma felicidade, a construção de um patrimônio, que era uma ideia muito mais longa, né? De uma construção mesmo de tijolinho. Isso para não falar na felicidade póstuma, né? Que é a felicidade do paraíso, que é a vida que vai ser feliz depois. E hoje, amigo, a vida é feliz aqui agora. Eu quero a felicidade no meu corpo. Eu quero sentir a felicidade, né? Não tem, seculariza a felicidade e imediatiza. Então, aí eu fico me perguntando, inclusive, se não é um problema esse uso da meditação para a depressão, né? Tipo, meditação para alguma coisa. Será que a meditação, você entrar numa prática meditativa pensando isso serve para X, já não é um probleminha? Né? Já não sou eu Assim, querendo controlar e tirar um resultado específico do negócio? exato. Aí vem duas coisas, né? Porque
A primeira é a busca, o que te fez procurar a meditação, qual é a sua busca, né? Todas são válidas, basicamente, né? E a outra é você tentar direcionar a sua prática para uma coisa só, que aí é algo que não faz sentido. Então, o que a gente normalmente quer é nos livrar dos sintomas. Então, eu não quero mais ter ansiedade, eu não quero mais ter o aperto no peito, eu não quero, sei lá, insira aqui o não quero, né? Mas Aham. 99% dessas coisas são sintomas. A gente não tá indo na causa, a gente só quer sentir o gostosinho, né? E não tem nada de errado Aham. em querer sentir o gostosinho. Todo mundo quer sentir o gostosinho. Porém, pra gente, não digo parar de sentir o ruim, mas pra gente conseguir entender e lidar melhor, etc., vai ter uma parte que não é gostosa. E é o que eu sempre falo pros meus alunos, cara, beleza, por que que você começou aqui? E agora segura, segura, segura. Se segura, Berenice, porque nós vamos bater, porque, cara, vai ser ruim. Eu já começo falando, cara, não tenha essa pretensão de que meditação é relaxamento, que vai ser tudo maravilhoso, que você vai encontrar o Buda na sua terceira meditação. Cara, não. As primeiras meditações é a gente entrar em contato com tudo que tá zoado, né, gente? Toda a Com a dor nossa nas costas. agitação, com a nossa ansiedade, com a dor nas costas, aí a gente vai tendo mais um monte de coisa que vai se manifestando e que daí a gente vê e que tá sempre fugindo no nosso dia a dia, de repente junta tudo, vai ser uma bosta no começo. Porém, quando você conseguir ter mais familiaridade com esse desconforto, né? Quando você conseguir entender que isso é pro seu bem, basicamente, tipo daqueles remédios amargos, etc., mas que você não é isso, você é o que tá por trás disso, é o que tá bem anterior, ou bem mais no fundinho, ou qualquer coisa assim, aí sim, aí a chavinha começa a virar, mas você vai ter que enfrentar essas coisas no começo e elas não são agradáveis. Na maior parte das vezes elas não são agradáveis. E assim, pelo amor de Deus, quem nunca meditou, eu não tô falando que começar a meditar é uma tortura, tá? O que eu tô Aham. falando é que, claro, a gente tem alguns momentos legais que, nossa, nós ficamos, ai meu Deus, eu senti uma coisa legal. Legal, mas, né? Calma, que elas vão e voltam, né? E a gente tem que Aham. lidar com essas outras coisas, Como a né? vida, Então, né? exatamente, né? E assim, tem uma analogia que eu fiz em um dos meus cursos. Eu tô olhando pra minha bonequinha, mas eu não vou conseguir alcançar. Daquelas bonequinhas russas, sabe? Então, o Aham. que a gente é a menor bonequinha que existe lá. Só que aí a gente vai colocando uma camadinha, e outra camadinha, e outra camadinha, e outra, e outra, e outra, e outra. E aí a minha boneca é ótima porque ela é tipo um vampirinho, assim. A gente vai adicionando um monte de coisas ao longo da vida, então. São as nossas ansiedades, são as nossas marcas, as nossas experiências, todas as coisas que a gente viveu, né? E as nossas reações a isso, a gente vai colocando tudo em cima, né, do que a gente de fato é. E aí, a meditação é basicamente a gente tentar nadar entre essas camadinhas para a gente conseguir chegar mais lá no fundo de quem a gente de fato é, né? Só que isso é um processo. Porque se a gente passou a nossa vida colocando essas camadinhas em cima, a gente ir dissolvendo essas camadas para chegar lá no meio é todo um outro processo reverso, né? Num mundo que não ajuda em nada, praticamente, a gente fazer esse movimento para dentro, né? Então, assim, isso vai ser gostoso, mas o que eu sempre falo também é que vale muito a pena, porque quando a gente começa a molhar a pontinha do pé nessas coisas, que a gente vai entender que a gente realmente é feito, né, da nossa natureza mesmo, o que que é isso, que a gente não é todas as coisas que a gente imagina que é, essas coisas ruins, né, as nossas marcas, nosso trauma lá, não, o que a gente é, tá bem lá no meio, bem lá no fundo, e que a gente pode acessar isso, que não é, né, só utopia, mas que tá ali, aí sim a meditação começa a fazer sentido, aí a gente começa a estender para nossa vida, né, e aí o negócio vai, mas esse começo é meio madrasto, assim, é Vai e difícil, volta também, né? né? Vai e volta também, né? Porque vai ter momento que você vai também desanimar de novo, né? E vai, enfim, se questionar de novo e permaneça, e vai e volta, e assim vamos vivendo.
É todo um Então, exercício da gente ter paciência com nós mesmos também, né? Que é outra coisa que a gente não tem. A gente não tem paciência com o mundo e também não tem paciência com o nosso próprio processo. E aí a gente vai entrando em contato com o nosso tempo, né? Já que você fala de tempo também, o nosso tempo é completamente diferente do tempo do mundo. E aí a gente está entrando em contato com esse tempo que é completamente diferente e tentando ficar de boa com ele, né? Porque ele não é tão acelerado, nem tão imediato quanto as coisas que a gente vive aqui. Nem sempre vai trazer essa felicidade que a gente tanto tá procurando e que pra mim é bobagem, né? Mas enfim, mas aham. essa é uma outra conversa. Né? Mas a gente se familiarizar mesmo com como a gente funciona, quanto a gente demora, todas essas Isso. coisas e entender que não tem nada de errado com isso, né? É como a gente é. E beleza. É só isso mesmo. Só isso. Eu acho fantástico, porque, assim, eu particularmente me pergunto muito, assim, do ponto de vista lá da sociologia e tal, da antropologia, e eu tenho várias críticas a perspectivas essencialistas de que há uma pureza do que é você e que a interação com o outro corrompe essa pureza, sabe? Vai te afastando dessa coisa. Justamente porque há essa ideia de que a identidade de um determinado grupo vai se corromper porque interagiu com o outro, quando a própria ideia de identidade já vem da própria interação, senão eu não precisava me diferenciar, né? Se Uhum. eu não tenho que diferenciar do outro, eu não preciso constituir o que é a minha identidade. É isso que eu faço quando eu me Sim. identifico. Eu digo, isso aqui sou eu, isso aqui não sou eu, né? Eita, engasguei. Mas eu fico pensando cada vez mais, assim, eu entendo que tempo é diferença e que é esse tempo que está faltando, o tempo que cria diferenças, que é quando a gente falou antes, né, das respostas mais múltiplas, mais variadas, das coisas, a gente está dando respostas cada vez mais parecidas, estamos ficando mais limitados, né? Por isso vamos ficando Uhum. robôs. E é esse o objetivo mesmo, né? Porque um robô pensa, essa metáfora é ótima, porque quem controla o robô? Né? Então, não é o robô não tem autonomia. Eu acho fantástico isso, porque quantos cursos a gente vê aí vendendo autonomia, quando vai te dizer o que fazer? Como é que funciona isso, amigo? Me explica aqui. Como é que ia ser a sua autonomia se seu pai tivesse até hoje amarrando teu cadastro? Porra, sabe? Aí as pessoas viram falar, mas como é que faz então? Você estudou isso tudo de tempo, me ensina aí então, como é que faz? Uhum. Então, amigo, você tá com tempo? Porque assim, você tem o quê? 30 anos? Você construiu você há 30 anos. Você acha que agora, em uma imersão de um final de semana, a gente vai matar a charada de quem é você? Saca? E eu penso cada vez mais que se há algo que é particular, singular do que somos nós, não que esteja dissociado, que acho isso possível, esse faz absolutamente todo sentido para mim, concatenando todos os saberes que eu já tive contato, assim, né? É justamente a singularidade da resposta que a gente criou às coisas. Criou para as coisas, sabe? Então eu Uhum. penso que a meditação é muito interessante para a gente ir observando como a gente foi respondendo, como a gente responde. Porque eu acho que é isso que é conhecer a si, a sua singularidade de resposta, né? E aí, por isso que eu entendo que quanto mais a gente vive no automático, a gente não está só muito mais ansioso, muito mais estressado, muito mais cansado. A gente está se aniquilando. Porque quem é A gente tá você vai cada vez desconectado. mais Sim. desaparecendo. Porque você vai sendo cada vez mais o outro. O que o outro Uhum. botou. Porque você mesma não manipulou quase nada ali. Sabe? E Sim. aí nada te afeta muito. Então, do plano da memória, que já é minha área, não fica nada. Por isso que a gente tira foto de um monte de coisa e não lembra de nada. Né? E aí, é justamente no acionamento de memória que a gente constrói os sentidos para ler a si, para ler o outro, para ler o mundo, para significar as coisas. E daí a gente teve que aprender lá no CA, né? Juntar o B com o A para poder formar a palavra e hoje estamos aqui escrevendo texto. Então, não é muito difícil a gente entender que tem uma construção de anos de um arsenal de memória que vai sendo acionado para a gente conseguir entender as coisas, entendeu? Aprendi lá atrás que era um círculo, né? Para hoje conseguir entender o mundo. Se a gente vai constituindo cada vez menos disso, porque vai ficando cada vez menos de memória, a gente está cada vez mais pobre para ler as coisas. Isso nos ajuda a entender por que a gente vai ficando cada vez mais preso nas polaridades, em visões pobres, superficiais, ou é uma coisa ou é a outra. A gente não consegue construir a pluralidade de coisas que existem aqui no meio. E eu acho Uhum. que essa foi a grande questão que me pegou assim, no budismo e me deu uma rasteira. Eu falei, caralho, isso é incrível.
que é essa ideia do caminho do meio. Sim. Né? Porque, para mim, isso tem tudo a ver com a ideia do intervalo, que é o que acontece no meio. No meio de uma coisa e da outra. Né? E a vida não é um meio. E a gente está com uma pressa desgraçada para chegar no fim. Vocês já lembraram o que é o fim? já se ligaram que o fim meio que já está certo? Qual é? A gente já combinou? Sabe? E a gente está com uma pressa, assim, né? E, amigo, é o durante, aproveita o durante, porque o fim vai chegar. Certeza, batata, escreve aí que vai chegar. Exato. Eu só, assim, queria fazer um parênteses do que eu falei antes, que, tipo, eu tava falando você não é sociedade, essas coisas, e o que você tá lá dentro, e eu não quis dizer que a sociedade corrompe o homem ou qualquer coisa do gênero, mas é muito mais no sentido da natureza da nossa mente, né? Então, não estou falando eu enquanto pessoa, né? Mas a natureza da nossa mente não é ansiosa, toda cagada, meu Deus, com TDAH ou qualquer coisa assim, não. De todos nós, 100% de nós, né? A natureza da mente tá lá no fundinho, né? Só que a gente não tá conseguindo acessar. A gente vai colocando esse monte de coisa, né? Então, de fato, assim, a gente sair dessa automatização e tentar entender mesmo, assim, da onde vêm as nossas opiniões, nossos argumentos, né, a respeito das coisas. Todo esse extremismo é muito porque a gente não teceu uma opinião. Tipo, se a gente perguntar, tá, mas por que você acha isso? X coisa, qualquer coisa, né? A maior parte das pessoas não vai conseguir elaborar. É porque elas pegaram o argumento de alguém, ou porque é algo que soa legal, né? Mas não é algo de fato autêntico, que eu de fato consigo, né, falar 3 frases para vocês de por que eu acho isso ou não acho isso, né? Então, e é foda porque, assim, dá trabalho, né? Claro. Não tem jeito. Dá trabalho. E a gente tá evitando a fadiga o tempo inteiro. E a gente não tem tempo o tempo inteiro. Será que tá? Né? Porque aí a gente tá evitando a fadiga pra descansar o quê? Na rede social. Que toma de estímulo, cobrança na sua cara. Não é não? A galera não fala, vou só descansar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar meu celular cheio de estímulo do caralho, pro meu cérebro ficar exausto, né? Processando essa porra ao mesmo tempo. Deixa eu fazer aqui um multitask, né? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que é pra sobrar mais tempo pra descansar. Esperto pra caralho, parabéns. Mas descansa o caralho, né? Descansa nada, porque daí vai arranjar uma outra coisa. Eu conheço pessoas que tipo, fizeram planilha no Excel pra dar conta de assistir séries no Netflix, porque tava atrasada. Tipo, é o supra-sumo do produtivismo temporal, que eu chamo, né? É o produtivismo do lazer até. Assim, a gente tá preocupado em dar conta de séries. E gente, né? E a gente fica a lógica do trabalho que já entrou em todas as instâncias do tempo. Isso aí já sabido. Mas assim, eu nem falei esse negócio de essencialismo pelo que você falou. Tô falando isso porque ainda tem sim perspectivas assim dentro das ciências sociais e sobretudo dentro desse mercado, né, ridículo desculpa, desse mercado de desenvolvimento pessoal. Tem gente, Salva, que fala muito de autoconhecimento, entende? Eu tenho muito ranço dessa ideia de um autoconhecimento, como se você fosse chegar lá num baú do tesouro, descobrir, sabe? Um você que estava lá guardadinho. A chave certa. Sabe? Essa própria ideia do propósito. A quanta gente não está lucrando em cima disso? Por essa ideia de propósito. Deixando as pessoas loucas. Deixando as pessoas loucas, deixando as pessoas acreditarem que é como se fosse um ovo de Páscoa que esconderam na sua casa e você tem que achar. Sabe? E fazendo uma construção de significado para a vida a partir do trabalho. O trabalho virou Deus. Né? E, mais do que isso, não dando condições para a pessoa construir o caralho do propósito. Por que você constrói sentido para as coisas? O que você vai fazer é um instrumento, não é o fim. Saca? Exato. Você constrói, você significa o que você passa. E a gente tem essas ideias de grandiosidade também, né? Então, o meu propósito tem que ser salvar o planeta Terra. Não pode ser uma coisa ok que está ao meu alcance. Eu tenho que ser a heroína da minha história o tempo inteiro. Eu tenho que ser a pessoa mais foda do universo. E, cara, quem consegue isso, sabe? Então, outra coisa também, que o propósito... Aí consegue que a gente se vender como salvador da pátria.
Exato. E que a gente, além de tudo, a gente deveria ter um único propósito na vida e ficar com ele até o final. Cara, pelo E amor que de se dá Deus, através do trabalho sabe? também. Se dá através do trabalho, necessariamente. Todo mundo Claro. se resolve através do trabalho. E então, além da gente ter que escolher a nossa profissão quando a gente tem 17 anos, que a gente só tem cocô na cabeça, e Que é levar ela patético. pro resto da vida, a gente ainda tem que ter um propósito fodíssimo para também levar até o final da nossa vida. E a gente tem que ser incrível. E, cara, pelo amor de Deus, né? Isso. É, é, é por isso que as pessoas estão ficando doidas, gente. Tipo, a gente tá querendo fazer coisas incríveis sem esforço algum e querendo ser feliz o tempo inteiro, né? Tipo, nossa, é receita pro desastre, assim. Então, E só é um não discurso diga. que duplamente nos enfraquece, porque ele investe na culpabilização. Você é culpado de tudo, Uhum. você que se vire com tudo aí na empresa lá. Se você não for na sala de descompressão, que eu acho ótimo que se chama descompressão, que eu escrevi que o meu conceito chamava compressão, a culpa é sua. Porque aí eu fiz, olha, eu sou uma empresa muito maneira, eu fiz a sala para você. Você não foi porque você tinha mil trabalho para fazer e não tinha condições, aí foi com você que não cuidou de você. Eu acho maravilhoso isso, porque ao mesmo tempo que incentiva a culpabilização, enfraquece a responsabilização. Né? A gente não sabe falar no plano da responsabilidade. E aí eu fico pensando, o quanto a gente deixa de fazer esse. Acho que tem a ver com esse post, até que eu te mandei hoje por causa disso. Do ego e não saber ouvir e tal, né? Porque eu fico pensando o quanto a gente deixa de fazer, inclusive penso isso muito por causa do Instagram. Porque a gente acha que o que a gente vai fazer não é suficiente. Não vou mudar o mundo o suficiente. Não é grande o suficiente. As 6 pessoas viram minha live. 6 pessoas, cara! Sabe, se tivesse 6 pessoas morrendo na rua, passando mal, você ia pensar essas 6 pessoas. Você ia pensar isso, é isso? Né? Eu espero que não. Eu espero que não. Mas, né? Mas enfim. Então, assim, eu fico Sim. pensando também, quanto a gente precisa estar consciente disso também, porque a gente quer muito, eu penso, isso é muito perigoso, né? Uma corda bamba perigosa a gente quer fazer a coisa certa pelo quê? Que a gente quer Uhum. se sentir fodão, a gente quer se sentir superior, Exato. a gente quer se sentir bem consigo mesmo, porque olha como eu ajudei a postar essas fotos Uhum. ajudando essas crianças, sabe? É Ou que nem porque. galera que faz caridade pra filmar e mostrar no Instagram. Pelo amor de Deus, você já fez isso, eu não tô falando que você é o problema, mas, tipo, tem gente que faz exclusivamente pra ganhar biscoito, basicamente, né? Então, ela não tá pensando no outro ou fazendo isso de uma maneira altruísta. Claro que ela vai ter ganho, a gente sempre vai ter ganho, né? Mas Sim, essa coisa pra virar um espetáculo e para as pessoas gostarem mais de mim, pra me acharem foda, e, tipo, cara, né? Meio que perde um pouco o sentido, assim. E não, aí e a não gente só pro fica outro, mas pra si, né? Pra se assim. enganar muitas vezes. Pra Uhum. você. E às vezes a pessoa que mais está fazendo isso é a pessoa que mais se odeia, né? E que precisa justamente se convencer de que é uma pessoa legítima, sim, É, precisa da como todo validação mundo. do outro porque não se conhece, basicamente, né? Ou não se banca, ou sei lá o quê, né? Então, é claro que a gente precisa da validação do outro. É óbvio, a gente Sim, tá, óbvio. né, morando numa sociedade, etc. A gente precisa ser visto, a gente precisa do outro e tal, tal, tal. Mas a gente ficar buscando o que a gente precisa dentro da gente, o que a gente precisa desenvolver no outro, né? Que os outros me deem, que me deem biscoito, que me deem like, que, né? Que me deem a Cara, solução pra vida, né? também a gente sempre vai estar em falta, né? A gente sempre vai estar precisando pegar coisas fora e vai estar enfraquecendo cada vez mais o nosso interior, né? Então, é lembrar, né, de novo, que a gente não precisa fazer coisas grandiosas, que a gente é só mais uma pessoa, né, que está tentando fazer coisas, né, que não precisam ser extraordinárias, que, né, tem essa diminuição da palavra herói, por exemplo, né? Então, o cara, sei lá, ajudou uma pessoa a atravessar a rua, um herói. Não, cara, ele só foi uma pessoa gentil, sabe? Calma, tá tudo bem, assim, né? É É igual o esquema massa da que mais pessoas humanização, né? façam isso. É Assim, igual o esquema da, nossa, mas eu faço maravilhoso. marketing humanizado. Grande merda, faz Humanizado. mais do que a sua obrigação, amigo. Tratou um ser Exatamente. humano como um ser humano. Mas não é? Exatamente. Não esperava menos, né? Ainda tira onda, ainda acha que é um diferencial, amigo. Você devia ter vergonha de usar isso como um diferencial.
Você devia dizer, olha, eu cumpro com o mínimo da minha obrigação, trato os seres humanos como seres humanos aqui. Sabe? Uhum. E aí eu fico pensando assim, eu sempre falo para as pessoas também, a gente nasceu e vai morrer ser social. Então, você pode ter 30 anos de meditação, vai morrer ser social, amigo, continua sendo. Por isso você estava falando aquele negócio de muita gente que ainda está lá na meditação, está se sentindo super superior, né? Porque medita tanto tempo, enfim. E, então, é fundamental a gente olhar para dentro, mas se entender fora, né? Se entender no contexto. Situar esse dentro num contexto. Porque senão a gente cai nessa cilada que somos nós mesmos. Que somos perigosos, inclusive, conosco mesmos. Que é o nosso ego, como a gente diria na meditação, né? O nosso ego é muito traiçoeiro, né? E o ego que eu tô falando aqui não é o ego psicológico, de self, essas coisas. É o ego que tá querendo que nada mude, né? Que não tá querendo ser ameaçado, né? Que tá querendo... Tá tudo bem aqui, fica aqui. É o que faz a gente se sabotar, é o que faz a gente... Sabotar virou uma palavra, mas enfim. Faz a gente se sabotar, que faz a gente ter resistência. Todas essas coisas é ego, né? É isso que tá impedindo a gente de dar aqueles passinhos, é isso que faz a gente começar a meditar, existir 2 dias depois. Tudo isso é ego, no sentido meditativo. Né? Uhum. Então, ele tá sempre sacaneando a gente. E se a gente não tem essa consciência, justamente, se a gente não tem essa perspectiva, ele vai continuar sacaneando a gente pro resto da nossa vida, né? Então, não é no sentido de que o ego é meu inimigo, mas saber que ele tá ali e que ele tá te fazendo fazer coisas, né? Que não são necessariamente pro seu bem, né? E que essa é uma das grandes forças que a gente tem que lutar ao longo da nossa vida, né? Não é tipo um inimigo eterno, mas ele tá ali, ele é um fato, né? E é muitas vezes a nossa grande pedra no sapato, é o que segura a gente, né? E tem todas essas coisas. Então, essa perspectiva, né, tanto do que tá fora quanto do que tá dentro, né? O que tá segurando, cara, a gente precisa disso. E, né, não vem da noite pro dia, é um negócio do trabalho, é um negócio que incomoda, porque a gente percebe que, meu Deus, eu sou bem mais imperfeito do que eu imaginava, que morte horrível, né? E a gente conseguir lidar bem com isso e todas as coisas é uma arte, né? Mas é um troço que leva tempo, e paciência, e compaixão, e etc. Mas, cara, assim, em médio, longo prazo, a sua vida vai melhorar tanto, assim, tanto, tanto, né? Que é um dos melhores esforços que a gente pode fazer no final das contas, né? Não é só dor e sofrimento, mas é para uma boa causa, para nós mesmos e para os outros também, né? Então é um Claro, esforço até que porque realmente vale a pena. parece até que falar, então, não vou para isso não, porque isso vai me esforçar muito, vai doer, vai ser desconfortável. Então deixa eu ficar aqui vivendo no automático, porque é muito gostoso também. Minha cara, né? Tipo, Olha, eu tá tive muito bom. Viver no automático tá ótimo, ninguém tá ficando doente, né? Ninguém tá não, tendo mas isso problemas. aí... Tá muito delicioso viver aqui sem pensar, tá? É isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas falam pensar mais, é sofrer mais. Que isso está muito associado. As pessoas acham, se eu pensar mais, eu vou sofrer mais. Que eu penso demais, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? É que você está justamente overthinking, pensando demais, porque está pensando de menos. Porque está consciente de menos. De por que você está pensando demais, né? Então, como eu costumo dizer, a gente nasceu ser social, vai morrer ser social. O que é que pode mudar ao longo desse caminho? Que nascemos e morremos todos nós, né? O que pode mudar ao longo desse caminho? A relação que você estabelece com isso. Com essa influência. Nasceu influenciado, antes de nascer já era influenciado. Já tinha toda uma expectativa, um contexto social em cima de você. E morreu, vai morrer influenciado, amigo. Não vai chegar você lá iluminado, super consciente, desconstruidão, o cacete a quatro que você quiser chamar, que vai falar, agora, porra, sou só eu, ninguém me influencia. Né? Tô isento de cultura, de sociedade, de nada. Agora sou eu, penso sozinho. Não vai chegar esse momento. É como você lida com isso, como você amadurece lidar com isso, né? E aí precisa conhecer para conseguir lidar. Eu acho que dá para fazer aqui um paralelo entre o que na meditação se chama de ego e
o que eu chamo de conhecer essas dinâmicas aos quais nós estamos submetidos, né? As dinâmicas sociais e tal. Porque eu não quero dominá-las. Eu não quero quebrá-las. Eu não vou chegar e falar, eu vou mudar a porra do mundo, não vai ter mais imperativo da felicidade, sabe? Eu, Renê, aqui com 1.000 seguidores no Instagram. Mas, da mesma forma, eu também vi uma vez uma palestra da Monja falando sobre isso, de como a gente entra, muitas vezes, numa lógica de eu tenho que dominar o meu ego, controlar o meu ego, né? E que é muito mais sobre conhecê-lo, para conseguir lidar com ele. Né? E eu penso que é muito mais sobre isso. Eu, inclusive, uso o exemplo da salsicha. Eu falo, se você vai comer ou não a salsicha, é contigo. Mas você tem a obrigação de saber o que está dentro da salsicha. Você tomar essa decisão consciente. Saca? Aí significa que nunca mais você vai poder comer, que você vai decidir que você vai comer muito raramente, vai comer todo dia porque é baratinho. É com você, amigo. Tudo tem prós e contras. A consciência é tua. Mas para você ter consciência, tem que ter consciência, tem que ter ciência do que é a salsicha. Ciência do que é esse nosso entorno, né? A gente tentar fazer as coisas por obrigação, a gente já sabe que não funciona. Por mais disciplinado que a gente esteja, né? Por mais boa vontade que a gente esteja, força de vontade, o caralho, vai chegar uma hora que não vai rolar mais. Assim, todo mundo tentou fazer alguma coisa forçado e sabe que não funcionou. Eu arrisco dizer que 100% das pessoas que estão e estarão aqui nos vendo. Não funciona, né? O que funciona? É você entender quais são, né, os lugares que você tropeça, quais são os seus pontos fracos, etc. E conseguir gerenciar. É muito mais no sentido de negociar do que falar, não, é isso aqui, pronto, acabou, e você fica aí calado. Cara, não vai dar certo. Já adianto que não vai dar certo. Né? Então, é muito mais a gente deixar de força bruta, que é muito do que a gente está acostumado a fazer ou receber na vida, né? Tipo, é isso aqui, acabou. E a gente conseguir, novamente, né? Estabelecer relações, e relações que sejam mais saudáveis, né? Que não sejam esse confronto, mas que seja essa coisa que esteja mais ligada à compaixão, respeito, todas as outras coisas que vêm junto com isso, né? Paciência, bondade, tudo isso que compõe a compaixão é aí que entra, né? Então não é dar uns tapas na própria cara e falar, não vamos, né? Mas, cara, calma, o que tá rolando? Por que eu não tô fazendo? O que tá me segurando? Eu realmente quero isso? O que eu tô disposta a fazer para chegar, sei lá onde, né? Então, a gente começar a se fazer essas perguntas e tentar responder da maneira mais sincera possível também, né? Que não é só fazer pergunta aí, tipo, não, você quer. Quer mesmo? Tem certeza? Né? Faz 2 vezes a pergunta. É isso mesmo? E aí vai, né? Então, é ter esse trato mais gentil consigo mesmo, né? E isso entra em várias esferas da nossa vida. Não só nessa questão de obrigação, onde a gente quer chegar e tudo mais, mas é aqui que a gente se submete, né? Aí entra de novo o capitalismo, exploração capitalista, né? Aqui que eu realmente me submeto porque eu quero, e o que eu tô deixando ir, e tô indo com a maré ou com a corrente, e beleza, né? Então, é justamente entender melhor, enxergar melhor o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, etc. Normalmente a gente não consegue isso sozinho, fazer esse movimento sozinho. Normalmente a gente precisa de alguém que coloque algumas minhocas na nossa cabeça, né? Que é o que você tenta fazer, o que eu tento fazer, todas essas coisas, né? Mas é assim que começa, né? É engatinhando, né? É devagarinho, é tendo paciência. E aos pouquinhos você vai ganhando essa autonomia e vai fortalecendo essa parte sua, e aí você vê que vai, né? Mas aí entra de novo o nosso imediatismo de querer que só porque eu encontrei um perfil no Instagram que faz muito sentido pra mim, agora pronto. Agora foi, resolvi minha vida. É super isso que ela diz e pronto. Só que conseguir, né? A gente tô o tempo inteiro tentando me esquivar dessa posição, assim, né? Que aí você bota lá, não, sou doutora, pra pessoa me levar a sério, saber que eu tô falando do troço de algum lugar, né? Dei isso, tantos anos. Mas, assim, pelo amor de Deus, me tira desse lugar de referência da tua vida. Eu tô aqui pra te dar uns cutucão, umas espetadas na bunda pra você. Opa, peraí, tá desconfortável, deixa eu repensar as coisas aqui.
né? Deus me livre querer ser exemplo para alguém. Sou exemplo de nada, nem para mim mesmo. Então, eu queria dizer assim, cara, eu já tinha noção, a gente já veio conversando há um tempo, eu já tinha noção que a gente tinha muita afinidade dos trabalhos, assim, das formas de pensar, e nós não sabia que era tanto, a ponto de chegar até o mesmo aniversário. Não é mesmo? Isso eu acho incrível, porque você fala umas coisas que até os termos que eu uso, assim, eu fico tipo, caralho, bizarro. E eu queria te pedir, assim, pra gente fechar, mais ou menos, pensar, pra você falar o que você acha que pode ser uma dica pra gente escapar, vamos dizer, ou pelo menos estar mais alerta para não cair nessas armadilhas capitalistas dos usos mal intencionados ou mal colocados, vamos dizer assim, dessas várias práticas orientais que estão agora super na modinha, do jovem místico, inclusive, enfim. Né? Então, super na modinha, que faz todo sentido pelo discurso neoliberalista de você cultiva a si mesmo, enfim. Você vai resolver o problema do mal-estar da pandemia cuidando do seu próprio mal-estar, né? A pandemia se foda, o resto das pessoas morrendo. Eu não vou me manifestar politicamente porque eu não entendo disso, né? Mas eu vou aqui resolver o meu mal-estar, que horror, morreram 500 mil pessoas. Eu vou acender um incenso para melhorar isso, né? Então, assim... Eu disse que eu ia ter metade das palavras. Então, o que você acha que a gente pode fazer assim, de dica para escapar dessas ciladas, não cair em perfis ou, enfim, abordagens que sejam apropriações capitalistas, né? Neoliberais desses discursos para melhora de performances, enfim. Talvez, eu fiquei pensando quando você estava falando, mas talvez a mais segura seja ver se as pessoas estão focando só em você, para você ser melhor, para você ser mais foda, para você ser mais produtivo, ou se existe algo além do indivíduo. Talvez essa seja a mais garantida de todas, né? Tipo, estão se referindo a outras pessoas, nem que seja assim, pessoas do seu convívio. Isso tá melhor? Isso tá fazendo com que você se compare com os outros, né? Que você tem um patamar X que você quer atingir, etc. Ou não? Ou isso está sendo jogado de uma maneira mais a longo prazo, tipo, de ser uma maneira de você ser, de você estar, ou é algo assim, faça 5 minutos de meditação por dia e cure sua ansiedade em 3 meses. Eu já vi isso. Né? Primeiro, curar a ansiedade já é um problema. Não prometeu a cura da ansiedade, já corre, amigo. Exatamente, né? Promessas mirabolantes eu nem preciso dizer, né? Se a pessoa, né, tá falando isso, cure o câncer com meditação, né? Esses negócios muito doidos, pelo amor de Deus, não preciso nem falar nada, né? Mas assim, e cara, leia. Eu sou muito discípula do Tebilu, né? Busque conhecimento, mas não qualquer conhecimento, claro, né? Tem conhecimento bosta também. Mas então, assim, né? Então, veja se está conectado mesmo com seus princípios. A gente tem os nossos valores, isso está levando o outro em consideração, isso só está tendo um autodesenvolvimento, a promessa está grande demais, né? É bom que o santo desconfie, tipo, é isso? Então, uau! Isso vai resolver minha vida? Assim, né? Olha, acho que com 99% de chance eu posso dizer que não. Né? Mas a gente gosta de se enganar, né? A gente gosta de pensar que não, agora vai e pronto, né? Que de repente a gente foi abençoado e conseguiu achar aquele atalho que era o mais foda, mas eu sinto informar que, cara, tem gente literalmente há milênios falando disso e a gente ainda não conseguiu resolver esse problema assim, né? Então não vai ser a gente, infelizmente, né? A gente não é tão alecrim dourado assim. Menos, né? Não vai tipo, ser, menos. né? Não vai ser uma pessoa aleatória que você encontrou no Instagram, ou Deus sabe onde, que vai resolver todos os seus problemas também, né? Então, a gente tendo em mente essa parte importante, que é lento, né? É gradativo, vem com esforço, vem com dores e vem com muitas coisas boas também, vem com muita riqueza e muitos tesouros, etc., mas que não vem de graça, é quase um no pain, no gain, mas no bom sentido, não no sentido maromba, né? No sentido espiritual. Aí sim, né? E
Eu não gosto de ficar falando, ó, você deve ir pra esse lado ou pra aquele lado, porque você tem que ver o que faz sentido pra você, né? Pouco importa o que eu acho que fez sentido pra mim, foda-se, né? Porque o caminho é seu, né? É o que Isso é eu uma coisa bacana falo. do budismo, né? A Uhum, pluralidade de leituras que tem dessa perspectiva, né? exato. E Uma na pluralidade própria enorme. meditação também. Na minha tutoria eu falo, cara, eu tô te mostrando como, mas o quê, né? Do que você vai tirar disso? Pra onde você vai direcionar? Se vira, sabe? Porque Sim. eu falo assim, maneiras de interpretar, perspectivas diferentes, essas coisas, mas de resto, você vai soltar minha mãozinha e você que lute. Que não tem como, né? A gente vai até certo ponto, e de resto, é o caminho nosso. E tem a beleza da gente construir o nosso caminho, né? Fora a parte da fadiga, né? Tem a parte bonita de que, olha, eu tô conseguindo fazer as coisas, tipo, a minha vida tá mais alinhada, né, entre o que eu penso, o que eu faço, o que eu vivo, né? E isso é impagável. Né? A gente É. conseguir se aproximar mais do que a gente é, do que é, como a gente se porta e todas essas coisas é incrível, assim. Não é muito instagramável, mas é muito bom. Pois é. Só para complementar, eu vi esse documentário, já tinha assistido até do Em Busca do Bem-Estar, né? E uma das coisas que o Matheus Ricard fala, não sei nem se falasse o nome dele, mas que ele fala é justamente se você estiver achando tudo muito gostosinho e estiver achando que está tendo resultados muito rápidos, desconfia. Não Eu tá, achei é. maravilhoso. Desconfia. Olha bem, é isso aí que está acontecendo. E assim, se eu Exato. tivesse que responder essa pergunta, assim, né? De como que eu acho que a gente pode, talvez, estar mais safo, né? Para não cair Uhum, nessas ciladas, eu acho que eu faço aqui um paralelo com o que eu falo das compulsões. Que é, tudo pode ser instrumento de compulsão. Tudo. Pode ser a droga? Pode ser uma cocaína. Pode ser o chocolate. Pode ser sexo. Pode ser compra. Pode ser qualquer uhum, comida. Pode ser trabalho, estudo, exercício. Então, é muito menos sobre o objeto do que sobre o uso. Tem que estar uhum, ligado. Então, eu falo isso para as pessoas muitas vezes que você já olhou para sua relação com o café? Você toma café por uma necessidade absoluta? Você está tampando alguma coisa com esse uso desse estimulante, seja ele qual for? Eu bebo um vinho aqui porque eu acho gostoso ou bebo um vinho para não pensar nos problemas? Então, eu penso que é a gente ser crítico em relação aos usos. Da mesma forma, eu acho que a gente uhum. pode fazer com a prática meditativa. Para que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou fazendo isso porque eu Sim. acho que eu vou ser um ser humano mais iluminado e superior aos outros? Eu estou fazendo isso porque eu quero me acalmar, né? E tá Aham. sempre. E ainda ter essa perspectiva de que Zen, budismo, você pensa que a pessoa está sempre, né? Sempre quase que Nossa. etérea. Os caras do Zen apanham de vara nas meditações, gente. Não tem nada de fofinho. É sério, Nada. tá? Então, pra quem não conhece o Zen budismo, é assim, né? É Mas é duro, isso que né? você É bem falou. duro, É, inclusive. é duro pra caralho. É o mais austero, mas enfim. É a gente ir além do como, que é a pergunta que a gente sempre se faz, e pensar mais no porquê, né? Tipo, não é como eu me livro da ansiedade, mas é tipo, por que que eu tenho essa ansiedade? Ou por O que que eu que quero é me a livrar ansiedade, dessa né? ansiedade? É fazer outras perguntas além do como, né? A gente estaciona no como. Assim, 90% das perguntas que eu recebo a respeito de meditação é como eu faço para. E a Aham, gente já eu tá indo também. pra finalidade, já tá querendo pular etapa, já, né, queimou a Isso é largada total, antecipar. né? Isso é Uhum, antecipar. E aí é o que eu digo. Antecipar, pensa, se a gente tem um estímulo aqui, tem uma demanda, tem uma coisa que está pedindo uma resposta. Tem a resposta aqui. Eu quero logo, me diz logo o que, que é, eu estou achatando esse intervalo. Se eu estou achatando esse intervalo, se ele não está tendo meio, eu estou imediato, sem meio. Só que o que media isso, adivinha? Sou eu. Né? Deveria estar mediando. sim. Então, se não tem meio, não tem você. Ah, que maneiro. Por isso que eu digo que é robô. Que é o que você imputar lá no robô, ele vai fazer. Né? Botei, programei lá, ele vai fazer aquilo. Ele não vai falar, não, pensando bem, quero fazer outra coisa. Né? E é Avaliei aqui. justamente essa ideia que a gente faz a felicidade também, a felicidade sempre como finalidade, né? Então,
tem a coisa que eu quero conquistar, eu não sei o que, não sei o que, e todo o meinho, né? Todo o caminho que a gente traça para chegar lá na felicidade não existe. Foda-se. O negócio é que eu consiga tal coisa. Então, se eu não conseguir tal coisa, meu Deus, a minha vida é uma bosta. Se eu conseguir, yay, eu vou passar para a próxima, né? E tudo que tá entre uma felicidade e outra parece completamente invalidado, né? Então, tipo, não é isso. Não é isso que eu queria, porque o que eu quero é a felicidade X, né? Então, o que falam da gente curtir o caminho, da gente percorrer o caminho de uma maneira mais consciente, é a gente parar de ficar colocando finalidade na vida, né? Tipo, eu estou aqui para ser feliz. É tipo, a gente conseguir fazer sentido das coisas que a gente está vivendo, por mais banais que sejam, ou por mais desagradáveis que sejam, tipo, isso é viver. Viver não é Sim, ser feliz. isso. Acontece da gente ser feliz algumas vezes, mas isso é quê? 1% da nossa vida? E os 99%, tipo, foda-se, era só pra ter aqueles 1%. É uma visão bem justa, né? E daí E as pessoas que não têm capitalista. muitas felicidades na vida, né? Tipo, E viveram à toa, capitalista. porque não conseguiram. Sim. A quem interessa que a gente esteja sempre perseguindo alguma coisa, desejando alguma coisa? E aí isso tem tudo a ver com a nossa percepção do tempo, porque se cada vez eu tenho que buscar coisas que eu consigo alcançar, ou que eu compro, né, de alguma coisa, mesmo que seja comprar uma ideia, né, compro mais rápido. Uhum. Então esses intervalos entre o desejo e a satisfação, o desejo e a satisfação, ou a geração de novo desejo, é cada vez menor. E aí a gente tem cada vez mais transformação. A gente sente que o tempo voou. Uhum. Assim a gente vai sentindo que não tem tempo para nada, que precisa de muita coisa, que precisa fazer muita coisa, super ocupação do tempo, né? Então uma coisa tem absolutamente tudo a ver com a outra. Assim. Sim. E daí, quando a gente se E depara com o nosso tempo, né, quando a gente senta pra meditar, a gente fica desesperado. Porque não tem um monte de fogo de artifício, não é excitante a gente meditar, não, a gente só tá lá sentado, né? Que não é pouca coisa, mas enfim. Não é uma coisa cheia de estímulos, não é que um yay, não tem aquelas mini injeções de dose de serotonina, ou sei lá que diabo, dopamina, de quando a gente recebe like, não tem nada disso. aham, E aquilo é a vida, né? Não é esse estímulo constante que tá lá, sempre acontecendo coisa. Não, isso não isso é a não é nossa só uma realidade. metáfora, isso é a realidade do que está acontecendo. A gente está perdendo a capacidade de suportar, nesse sentido mesmo que a gente estava falando antes, de se ver diante, simplesmente olhar na face, olhar de frente, né? Não é suportar, tipo, aguentar o peso, mas suportar, olhar de frente, é a vida. O que é a vida é só a vida. Saca? Então, se não é profundamente estimulante, eu até fiz um post disso que era da pizza, a gente não consegue lidar com a porra da borda da pizza mais. Se não rechear a borda, se não tiver um molho pra borda, a borda vira um resto, cara. É a parte da pizza, cara. Sempre foi, sabe? E aí virou um. Ah, não, mas isso aqui não é estimulante, porque então não é vida. E aí tudo, quando tudo é muito estimulante, nada é muito estimulante. Porque a gente não percebe mais nada. Tá todo mundo gritando para ser percebido, né? Então, enfim, tem E a tanta gente coisa que a gente vira um podia bando falar. de. Sim. A gente vira um bando de Zé Droguinha, né? Na busca do Vira, próximo estímulo, que seja muito mais incrível que o anterior. E isso, a gente vira. entra nessa neura de esquecer que a vida é essa coisa, é lavar o banheiro, é fazer Isso. comida, é tomar banho, tudo isso é vida e não é menos válido porque não é super Isso. gay, né? E isso Então, está criando adoecimento mental nas pessoas também, porque com rede sim. social a gente faz um monte de recorte, tentando causar choque no outro para mostrar que, caralho, eu sou excitante, olhem para mim. E aí Uhum, todo mundo pensa, a vida dessa pessoa é só isso. E a minha vida é uma merda, porque a minha vida é um uhum, tédio. A dela é sempre excitante, pulando de um penhasco. Né? Porque só vejo aquilo, não vejo ela cagando, não vejo ela tomando banho, não vejo ela limpando a bunda do sim, filho, né? E aí, você falou esse sim. negócio do Zé Droguinha, esse cara fala exatamente isso aqui, tá? Esse cara da Sociedade Excitada vai falar exatamente isso. A gente tá viciado, viciado em sensação, igual droga. Igualzinho Nossa, que. dependência química, né? Que é a Uhum, mesma dose já não causa o mesmo barato. Aí precisa de mais, precisa de mais, e precisa de mais. uhum. Só que quanto mais estímulo também, mais anestesia. E E ao quanto mais mesmo tempo, anestesia, a gente vira molengão, né? Porque como as coisas vêm fáceis, né? Esses estímulos vêm fáceis, etc. Qualquer coisa que demanda um pouquinho mais de esforço, nós, ai, não quero. Ai, muito difícil, ai, não não consigo, é ai, imediato, né?
Então, eu falo isso com todo o amor do meu coração, tá, gente? Porque eu também faço parte dessa geração, dessas Claro, pessoas que todos estão vivas nós. aqui. Mas a gente tá virando molengão. E se a gente for comparar, sei lá, até poucas gerações atrás, que galera não tinha nem energia elétrica em casa, sabe? Passou por guerras e o caralho, e sobreviveu, e não ficou, meu Deus, né? Que nem a gente fica, cara, né? Dá até uma vergonhinha, assim, porque a gente Dá tá mesmo. ficando molengão. Tá, tá mesmo. E é isso, aí é um projeto que a gente fique molengão também mesmo. Porque, como eu estava dizendo isso, quanto menos a gente sente, porque quanto mais estímulo, a gente vai ficando viciado, vai ficando drogadão mesmo. Zé Droguinha mesmo que você falou. Viciado, essa porra dessa mudança agora no Instagram vai contribuir muito para isso mais ainda. Fica horas ali, raciocina zero, tira zero sentido de uma dancinha, porque não tem nenhuma moral da história, porra da dancinha. Não tem nem a piada, que fosse uma piada, que fosse humor, mas que tem uma piada no final, que a graça era aquela. Não tem, é zero, é só zumbizão mesmo. E aí, zumbizão, não sinto mais nada, porque nada mais me estimula. Se eu não sinto mais nada, eu também não mudo mais nada, né, amigo? Eu não mudo a mim, eu não mudo o mundo, não sinto mais nada. Então, Além de assim, tudo, vem a cooptação da meditação pelo capitalismo, essas coisas de deixar as pessoas mais dóceis. Então, claro, aceita que tá tudo bem, e vai juntando uma coisa na outra. Que a gente vai virar? Vai virar tipo aquela galera do Ali, aquele desenho lá, a galera só deitada nas poltroninhas, e é isso aí. Tipo, nossa, que bosta, né? Vamos terminar uma nota um pouquinho otimista, só lá. não, mas eu não acho uma bosta, assim, porque, claro, tem muita merda, eu acho que a gente tem que falar, assim, que tem muita merda, mas se eu achasse que já era, eu não tava aqui, assim, entendeu? Sim, sim, sim. Se Mas eu, é se que é eu meio achasse deprimente. se eu achasse que já era, eu não tava aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Assim, eu acho que a gente tá aqui mesmo que esteja falando para meia dúzia de pessoas e seguir fazendo isso. Porque senão a gente entra nessa parada de que, então, como é que a gente pode então mudar essa situação? Não vou mudar. Renê, não vou mudar o capitalismo. Não serei eu. Mas o meu trabalho, junto com o trabalho de uma caralhada de outras pessoas, pode sim promover que a gente consiga, inclusive, ser mais criativo, porque tem a ver com isso também, de criar novas saídas, e pensar como humanidade, não como eu, meus amiguinhos aqui, mas como humanidade, pensar numa outra forma de estar, uma outra forma de gerir riqueza, enfim, e produção, e trabalho, e etc. Né? Então, quanto menos eu entendo isso, que quanto menos eu contribuo ali no meu que eu posso fazer para isso, mais eu estou contribuindo para que mantenha o que está prevalecendo. Porque neutro não vai ficar, né? Então, eu prefiro aqui fazer o meu pouco do que fazer o meu pouco pro outro lado, né? Com certeza. Então, eu não vejo isso assim como uma coisa muito negativa. Eu acho que a gente tem que sim, às vezes, falar umas paradas que são meio incômodas, né, de se ouvir, porque a gente tem que estar ligado, sabe? A gente tem que estar ligado Sim. para não cair nessas ciladas de ser cooptado para ser docilizado mesmo, domesticado e levado a não questionar. Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa, é que você vai ler meia dúzia de palavras sobre o budismo e você vai ver que o cara tá te mandando pensar pra caralho. Vai pensar, amigo. Vai questionar tudo. Saca? Não tem esse troço de a pessoa é zen, ela tá sempre assim, tá tudo muito bem. Meu amigo, é o contrário. Ele tá pensando o que é tudo, repensando tudo. E eu acho ótimo. Tem vários monges, né, escrevendo livros, repensei tudo. Repensei tudo que eu já tinha lido. Né? Uhum, uhum. Então, eu não vejo assim como uma coisa tão negativa. Eu vejo, claro, vejo muita merda, não sou cega, mas acho que há o que fazer, sabe? E é isso que me dá esperança. Acho que há o que fazer. É no sentido de que não é caso perdido, mas bota as barbas de molho, né? Porque do jeito que a coisa tá se encaminhando, não vai ser um futuro muito bonito, né? Com Então certeza. é bom que a gente se esperte desde já, porque ainda dá tempo, a gente ainda não chegou naquele nível, né? Porém, não é bom que a gente fique muito confortável, né? Porque não estamos nessa posição de muito conforto agora. Com certeza. Que bom que a gente possa usar esse desconforto para fazer alguma coisa, né? Pois Cara, é. queria te agradecer super, super, super por você ter topado esse bate-papo. Espero que a gente possa fazer vários outros, que eu adoro trocar papo com você, trocar conversas. E em breve vou te dar parabéns também, que agora eu não vou esquecer.
Vamos nos dar parabéns, né? Sim. Mas, cara, assunto é o que a gente mais tem, pelo que, né, notamos hoje. Eu não tenho relógio aqui, mas eu sei que já passou bastante tempo, passou rápido e foi de boa, não foi dor e sofrimento, assim, foi muito de boa, porque uma coisa vai me dando a outra, que vai me dando a outra, que por aí vai, né? Então, cara, estamos aí pra conversar, pra meter o terror, não, mas pra conversar e causar alguns incômodos e essas coisas com amor, com carinho. Você com um pouquinho mais de ódio que eu, mas cada uma no seu estilo. Mas, né, estamos aí pra isso. Obrigada. Eu acho fantástico, de verdade. Eu acho que é uma coisa que me motiva desde sempre, eu acho, na carreira acadêmica. Isso foi uma coisa muito legal na memória, porque é um programa transdisciplinar. Então, é um programa que entende que se constitui a partir do entrecruzamento das disciplinas. Então, tinha gente de tudo quanto é lugar mesmo, assim. E isso, para mim, eu acho que é a grande riqueza da construção de conhecimento, né? Que a gente poder trazer essas perspectivas, por mais que a gente tenha muita coisa em comum, é isso. Eu não quero tomar o lugar de nenhum psicólogo, saca? E eu não sou instrutora de meditação, por mais que eu possa praticar meditação. Eu não vou tomar o lugar de ninguém, mas a gente, construindo junto, cria um troço foda, sabe? Cria uma construção de conhecimento e de uma forma de poder ajudar outras pessoas foda. E eu fico super feliz de ver que eu acho que o tipo de perfil que acaba me seguindo mais é de psicólogo. Que eu tinha maior cagaço de as pessoas entenderem que eu tô falando de saúde mental, eu tô entrando na seara dos outros, sabe? Sem ser psicóloga. E aí eu, porra, fico felizona que a pessoa entendeu que a gente não tá disputando espaço, a gente tá colaborando, né? Exato. Então, acho que é isso que a gente maneira de perceber. né? Acho que é isso que a gente está fazendo aqui e quero muito te agradecer, super, super, que a gente continue sendo bestes, que acabar essa pandemia, quem sabe um dia a gente consegue se conhecer mesmo, isso irá. Né? Mas é Sim, isso, muito obrigada. Oi, desculpa, fala aí. Não, você ia falar que eu também não venho do transdisciplinar, mas venho do interdisciplinar e que é essa construção de objetos complexos, né, pegando coisas, conhecimentos, né, vários conhecimentos diferentes para formar uma coisa diferente, nova. Isso é muito excitante, é muito legal, isso promove muito diálogo e a gente aprende uma caralhada de coisa. Então é sempre muito, muito bom. A gente não vai ser especialista em XYZ, né? Mas a gente vai conseguir construir coisas novas que integrem melhor, que conversem melhor, né? As coisas que estão por aí. E isso é muito rico. Então, Também acho. queria agradecer seu convite. Foi muito legal o papo. Para mim, já que estamos falando de tempo, o tempo voou, né? Mas né, no bom sentido, assim, porque tipo, tava muito envolta na coisa e foi muito bacana. Obrigada que assistiu a gente, cara. Mantivemos aí a galera. Claro, teve gente que entrou e saiu, mas mantivemos aí. Isso foi bem bacana também. Eu obrigada, sempre gente. agradeço, gente, a atenção e o tempo, que eu costumo dizer, são as moedas de ouro, agora as barras de ouro dos nossos tempos, tempo e atenção, não se enganem. Então, muito obrigada, Joy, que a gente possa fazer outros depois também. Eu acho que esse papo, inclusive, da felicidade aí, ó, já rende. Obrigadão, bom descanso para você, vai descansar, tá, menina? E boa noite, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Nos vemos em breve. Obrigada, beijinho.